Quem foi Lázaro e sua história na Bíblia? Lázaro era amigo de Jesus e irmão de Maria e Marta. Sua história aparece nas Escrituras de João capítulo 11 versículos 1 ao 44, quando um mensageiro aparece onde Jesus estava ministrando e pede que Jesus vá imediatamente à casa de um homem doente. Lázaro morava em uma cidade próxima, Betânia, 3 quilômetros a sudeste de Jerusalém, e era irmão de Maria e Marta. Jesus já havia visitado os 3 irmãos e desfrutado da hospitalidade da família. Sua irmã, Mary, sentava-se aos pés do Mestre e ouvia suas palavras. Marta, irmã de Maria, reclamou com Jesus que sua irmã precisava ajudá-la na cozinha. Lucas capítulo 10 versículos 38 ao 42. História bíblica de Lázaro ressuscitado dos mortos. Segundo João, Jesus recebe a mensagem de que Lázaro está doente e suas 2 irmãs procuram sua ajuda. Jesus diz aos seus seguidores: esta doença não terminará em morte. Não, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Jesus então atrasa sua partida por 2 dias. Os discípulos têm medo de voltar para a Judeia, mas Jesus diz: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou acordá-lo. Quando os apóstolos entendem mal, ele esclarece: Lázaro está morto e, por sua causa, estou feliz por não estar lá, para que você possa acreditar. Quando chegam a Betânia, Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. Antes de entrarem na cidade, Marta, irmã de Lázaro, vem ao encontro de Jesus e diz-lhe: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus garante a Marta que seu irmão ressuscitará e afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? A afirmação de Marta de que ela realmente acredita: sim, Senhor. Acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. É apenas a 2ª vez, depois de Natanael, que alguém declara Jesus como Filho de Deus e a primeira vez que alguém o iguala como o Messias e o Filho de Deus juntos. A única outra vez que isso acontece em todo o Evangelho é na explicação que o autor do Evangelho dá para escrever seu Evangelho bem no final. Ao entrar na aldeia, Jesus é recebido por Maria e pelas pessoas que vieram consolá-la. Ao ver a dor e o choro deles, Jesus fica profundamente comovido. Então, depois de perguntar onde ele foi enterrado, o versículo mais curto dos 4 evangelhos e a Bíblia inteira são encontrados: Jesus chorou. Depois disso, Jesus pede que a pedra da sepultura seja removida, mas Marta interrompe que haverá um cheiro. Ao que Jesus responde: eu não lhe disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra. Então Jesus olhou para cima e disse: Pai, obrigado por me ouvir. Eu sabia que você sempre me ouve, mas disse isso para o benefício das pessoas que estão aqui, para que acreditem que você me enviou. Depois de dizer isso, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e um pano em volta do rosto. Jesus disse-lhes: tirem as vestes do túmulo e deixem-no ir. Lázaro é mencionado novamente no Evangelho de João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa em que Jesus é crucificado, Jesus retorna a Betânia e Lázaro participa de uma ceia servida por Marta, sua irmã. Jesus e Lázaro juntos atraem a atenção de muitos judeus e o narrador afirma que os principais sacerdotes consideram mandar matar Lázaro porque muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus por ter ressuscitado Lázaro. Quem foi Lázaro? A maior parte do milagre bem conhecido e impressionante encontrado na narrativa sobre Lázaro é recontada em João capítulo 11 versículos 1 ao 43, com outras menções de Lázaro encontradas em João capítulo 12 versículos 1 e 2, 9, 10 e 17. Lázaro foi irmão de Marta e Maria, e sua família morava em Betânia, que ficava na Judeia, ao sul do Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Incluindo os relatos listados acima em João, a Bíblia nos diz que Jesus visitou a casa deles em diversas ocasiões.
João capítulo 11 versículo 5 nos diz: "E Jesus amava Marta, e sua irmã, e Lázaro." A palavra amado usada aqui é ágape. Jesus gostava deles e os amava profundamente. É seguro dizer que Lázaro e suas irmãs eram amigos queridos. Descobrimos em João capítulo 11 versículo 1 que Lázaro estava doente, o que levou Marta e Maria a mandar buscar Jesus. Na mensagem que enviaram a ele, eles disseram: "Senhor, aquele a quem amas está doente." Jesus, depois de receber a notícia sobre Lázaro, fez o que consideramos algo peculiar. Ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam para Betânia, eles o questionaram porque os judeus tentaram apedrejá-lo durante a sua visita anterior. Quando chegou a Betânia, descobriu que Lázaro havia morrido. Jesus então o ressuscitou dentre os mortos. Por que Jesus não curou Lázaro imediatamente? Jesus responde a essa pergunta em João capítulo 11 versículo 4. Ele disse: "Esta doença não leva à morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela." Essa é uma declaração teológica repleta, digna de ser dissecada tanto dentro dela quanto através do que Jesus disse em um versículo posterior. Esta doença não leva à morte. Jesus revelou sua onisciência aos seus discípulos ainda em dúvida. Eles logo viriam seu poder em ação mesmo sobre a morte. E longe da morte, terminaria na ressurreição. É para a glória de Deus. Em tudo o que ele fez, o único foco de Jesus estava centrado na glória de Deus. João capítulo 17 versículos 4 e 5. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando Jesus se autodenomina Filho de Deus, ele está dizendo que ele é Deus e que é da mesma natureza de Deus. O título, Filho de Deus, também significa que o Pai o ama de maneira única como seu Filho, o Filho do amor de Deus. É crucial para nossa fé aceitar Jesus como o Filho de Deus. O propósito final da viagem adiada de Jesus a Betânia era para que ele fosse glorificado. Como Deus não desperdiça nada, outras lições foram realizadas. Jesus também aproveitou o tempo oportuno para expressar sua compaixão, encorajar Marta e Maria e ensinar seus discípulos. Por causa da sua onisciência, Jesus já sabia da condição de Lázaro. Outra boa possibilidade que Jesus adiou foi ter certeza de que Lázaro estava realmente morto, para que, quando ele o ressuscitasse, não houvesse dúvidas quanto ao milagre de sua ressurreição. Os outros 2 casos em que Jesus ressuscitou pessoas ocorreram imediatamente após suas mortes: o filho da viúva em Lucas capítulo 7 versículos 11 ao 16 e a filha de Jairo em Lucas capítulo 8 versículos 40 ao 56. A ressurreição de Lázaro ocorreu 4 dias depois de sua morte. Mas há muito mais em ação aqui. No versículo 14, Jesus disse aos seus discípulos: "Lázaro morreu, e por amor de vós estou feliz por não ter estado lá, para que creiais." Jesus usou este evento como uma oportunidade incrível para ensinar aos seus discípulos que ele é o Senhor de todos e venceu a morte. Apocalipse capítulo 1 versículo 18. No túmulo, depois que Jesus instruiu a remoção da pedra que cobria o túmulo, de João capítulo 11 versículos 37 ao 40, Marta protestou e disse que haveria um fedor porque Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus disse a ela no versículo 40: "E não te disse eu que se acreditasses, verias a glória de Deus?" Depois que a pedra foi removida, Jesus ergueu os olhos e orou ao Pai aos ouvidos de todos os presentes: "E para que creiam que tu me enviaste." Por que Jesus chorou por Lázaro? Enquanto Jesus se dirigia para a casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta foi até ele antes que ele chegasse e lamentou que seu irmão não teria morrido se Jesus estivesse lá. Ela ainda demonstrou sua crença em seu poder, dizendo que Deus teria dado a ele tudo o que Jesus lhe pedisse. Jesus disse-lhe que Lázaro ressuscitaria e ela respondeu que sabia que ele ressuscitaria na ressurreição no último dia. Jesus respondeu com esta mensagem retumbante: "Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele então perguntou a Marta se ela acreditava nisso, ao que ela respondeu: sim, Senhor. Acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Marta nos mostrou como devemos sofrer e com esperança. Ao saber que Jesus estava próximo, Maria também foi até ele, seguida pela grande multidão de enlutados e pelos judeus. No versículo 33, vemos Jesus o gemeu em seu espírito e ficou perturbado. Quando a palavra o gemido é usada, como na NKJV, significa indignação ou indignação emocional. Jesus enfrentou pessoas que não acreditavam nele nem na ressurreição e nas escrituras que a garantiam. E eles, e aqueles incrédulos, já agiram como aqueles que não tinham esperança. O caminho, a verdade e a vida estavam diante deles, e eles permaneceram impassíveis em direção a ele. Foi com esta ira por um mundo caído que Jesus entrou em cena, e hoje Jesus chorou. Suas lágrimas, conforme identificadas pela palavra usada para o chorou, conota-as como explodindo em silêncio, um contraste marcante com as lágrimas vistosas dos enlutados judeus. Sim, Jesus amava Lázaro, mas ele sabia que o ressuscitaria, portanto, ele não sentiu tristeza por sua morte. Ele ficou emocionado com as pessoas perdidas que veio salvar, como evidenciado aqui em outros relatos dos evangelhos. 7 lições importantes da história de Lázaro. Parafraseando, se cada uma das coisas que Jesus fez fosse escrita a tinta, o mundo não poderia conter os livros que poderiam ser escritos. O mesmo ocorre com as lições de cada uma das atividades de Jesus enquanto esteve na terra. Podemos listar pelo menos 7 da história de Lázaro. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando as provações da vida se tornam insuportáveis, basta pensar em nosso Senhor e Salvador para nos colocar de volta no caminho certo. Para um cristão, esta vida terrena não é tudo que existe, porque um dia glorioso Jesus nos ressuscitará e nos concederá os corpos glorificados que ele prometeu. Portanto, todo dia é dia de nos alegrarmos, pois somos seus e ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Proclamam esta verdade e afirma que Jesus aboliu a morte. Nossa lição? A crença em Jesus significa que nós também somos vencedores. Os crentes devem sofrer com esperança. Nos lembra que não somos como aqueles sem esperança. Nossa esperança está no Eterno, aquele que um dia nos ressuscitará para a vida eterna com Ele. Jesus tem compaixão de cada um de nós e nos chama pelo nome. Lázaro, venha para fora. Você pode imaginar como foi isso? Não apenas para ser Lázaro, mas para testemunhar um evento tão impressionante daquele que é soberano sobre a morte? Foi afirmado que se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome e tivesse simplesmente dito, saia, toda alma morta teria ressuscitado. É fácil criar em nossas cabeças a imagem de um Deus onipotente que supervisiona os acontecimentos da humanidade sem envolvimento pessoal. Afinal, como ele poderia ter tempo para se relacionar com a vida cotidiana de bilhões de pessoas? Não é assim com nosso Senhor. A Bíblia diz que ele nos ama, e amar alguém é envolver-se com essa pessoa. João, o discípulo amado, teria uma noção maior do amor demonstrado por Jesus. Nós também podemos infundir esse amor incrível em tudo o que pensamos, falamos ou escrevemos sobre ele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus faz tudo para a glória de Deus. Entre no que ele está fazendo, para a sua glória. Romanos capítulo 14 versículo 23 diz que tudo o que não procede da fé é pecado. Uau! Para glorificar a Deus, devemos primeiro ter fé nele. Nós, na crença do que ele fez, está fazendo e fará, temos o privilégio de participar em trazer glória a Deus. Estude como Jesus glorificou o Senhor. Entre na alegria. A sabedoria e o conhecimento de Jesus substituem os do homem. Parece que todos ao seu redor questionaram a decisão de Jesus de adiar a visita ao seu amigo doente.
O tempo de Deus é sempre perfeito, pois Ele é onisciente. Confie na sabedoria das Escrituras, é a mensagem de Deus para cada um de nós. Jesus veio para ter um relacionamento com todos, não apenas com os judeus. 1 João capítulo 2 versículo 2 nos diz que ele fez isso. Jesus, em contraste com os líderes judeus, interagiu com todos os povos. Por causa de Jesus e do amor que ele nos transmite, podemos compartilhar as boas novas com todos. Somos ordenados a nos reunir regularmente com nossos irmãos e irmãs cristãos e somos ordenados a sair pelo mundo. No relato de Lázaro, Jesus disse: "E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Jesus é nosso melhor professor. As irmãs chamavam Jesus de rabino, professor. Mais uma vez, imagine estar ali sentado aos seus pés. Podemos fazer isso diariamente ao lermos e meditarmos nas Escrituras, nossa fé cresce nisso.